todos, sejam bem-vindos a mais uma Cadeira Quente. Hoje temos que começar o episódio assim, baixinho, de forma calma, muito respeitosa. Porquê? Porque montamos todo um altar ao excelentíssimo Rui. Está aqui, um altar à veia Rui, em homenagem ao Rei Sol. Hã? Sim, está aqui, ao Rei Sol. Não é? Então o Rui não é o Rei Sol? Ah! Rei Sol. Eu tinha percebido Rei Sol. E fazia algum sentido, porque o Rui está todo frito, não é? Ok. Então não é Rei Sol. É Rei Sol. Então isto tudo não faz sentido, este altar. Ok. Então, olha, comecem a cadeira quente, vão entrando. Eu... Ao menos como o Rei Sol. Até já. Ia jurar que era Rei Sol. Olha, mas está bom. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma Cadeira Quente. Porquê que eu começo os programas sempre a comer alguma coisa? Esta semana a Cadeira Quente vai ser muito especial e muito diferente. Primeiro, não temos convidados. Eu já lancei o meu desafio tanto à Liliana como à Sandra, mas até o momento nenhuma das duas aceitou. Mas, The show must go on. esta semana eu decidi não falar sobre a gala. É a primeira vez que eu ia dizer bem da prova do líder, porque realmente a prova do líder ontem foi interessante, pronto. Misturou inteligência, cultura geral, jogo, amizade, sorte, portanto teve tudo um pouco. Na primeira vez que eu ia dizer bem da prova do líder, eu não falo sobre a gala. É isto, eu sou tão mauzinho. Eu sei, agora vocês estão aí em casa a perguntar. Então o que é que ele vai fazer? Vai fazer strip? Não vai fazer strip. Vai comer mais rissóis? Não vai comer as refeições, mas podia. Podem mandar vir mais, que eu gostei, tão bons. Então o que é que ele vai fazer? Hoje vou-vos revelar pela primeira vez qual é o meu top de concorrentes deste Big Brother, a Revolução. Como estão 12 concorrentes, façam lá as contas, o top é o top 12. É isso, não foi complicado agora de fazer. Se bem que, a avaliar pelas respostas que alguns concorrentes deram ontem na prova do líder, alguns diriam que, ora bem, se estão 12 concorrentes é o top 20. Não é o top, é o top. Vamos então ao 12º lugar, Karina. Eu sinto que vou ter haters hoje. Karina. Para mim a Karina está em 12º lugar, é a concorrente que eu menos gosto. Porquê? Por vários motivos. Primeiro porque não acho que a Karina esteja a jogar. Isto é o ponto número 1. A Karina até agora mostrou tudo menos jogo, a Karina não é uma jogadora e prova disso é que a Karina, na altura de fazer escolhas, vai mais pelo coração e menos pela razão, menos pelo jogo e mais pela emoção. Fica toda ofendida quando é nomeada, fica toda ofendida quando não é escolhida. Portanto, ainda não percebeu que está num jogo e que as coisas funcionam desta forma. Depois, não gosto da Karina, não gosto do lado barraqueiro da Karina. A Karina podia ser uma concorrente divertida e que eu achava que era no início, mas não. Muito barraqueira, a Karina arma discussão por tudo e por nada, discute com toda a gente. Eu já disse várias vezes que o prato principal da Karina na cozinha é a discussão com todos. 11º lugar. Eu nem sei como é que vou dizer isto. Rui. Porque eu e ele não temos amizade. Rui Pedro, se tivéssemos amizade. Rui Pedro Figueiredo, se eu e ele andássemos aos beijos. Detesto concorrentes egocêntricos. Detesto concorrentes que só pensam neles próprios e falam e não deixam os outros falar. O Rui é cansativo. Ontem o Rui teve uma grande discussão no final da gala. Eu concordei com quase tudo que o Rui disse. Odiei e não concordei nem um bocadinho com a maneira como o fez. É um concorrente muito interessante, é um concorrente que faz falta ao jogo porque mexe com o jogo, não é? Mas a nível de preferência, a nível de gosto, não. E por mim o Rui podia sair já este domingo. O 10º lugar, esse número redondo, é ocupado por alguém que já ocupou em tempos o primeiro. Joana. Oh, Joana, pensar que estivemos tão perto. A Joana está efetivamente a jogar desde o início. A Joana parece uma pessoa muito fria, muito calculista, uma pessoa que pensa em todos os passos que dá, mas deixou-se levar pelo jogo. A Joana estava muito bem lançada, de repente perdeu-se com esta história toda da Andreia, criou bastantes anticorpos que não queria, a sua máscara caiu, portanto, em direto ela já foi totalmente desmascarada, os portugueses já viram isso, dentro da casa também já viram isso, e a Joana vai ter uma tarefa muito difícil esta semana como líder, e uma tarefa muito difícil enquanto concorrente no Big Brother nas próximas semanas. E vamos ao 9º lugar. Ai, meu Deus. Michel. O Michel é, para mim, uma das maiores desilusões deste Big Brother Revolução. Porquê? Porque quando vi a entrada de Michel, eu lembro de comentar
que o Michel era aquele que tinha muitas namoradas e tal, e que não percebia porque é que as mulheres não confiavam nele, e eu brinquei com o assunto. O Michel é uma desilusão. Eu achava que o Michel tinha tanto para dar e ia dar tanto canal, fosse pelo bom ou pelo mau. Eu nunca pensei assim, bem, o Michel vai ser um bom concorrente, ou o Michel vai ser um vilão. Eu nunca pensei isto. Pensei, o Michel vai dar coisas à casa. O Michel não dá nada à casa. O Michel, zero. Pior, e é por isso que o Michel está, de todas as plantas que há na casa, e são muitas, o Michel ocupa este nono lugar, é que o Michel não sabe aceitar as críticas. Já várias pessoas lhe chamaram planta. Ontem o Michel recebeu uma mensagem da Pipoca que também falou um bocadinho sobre isto, chamou-lhe entediado junto com os outros, e o Michel não sabe aceitar. O oitavo lugar também tem uma planta, é a Sofia. Entre a Sofia e o Michel eu tive esta dificuldade. O problema é a Sofia não vai aceitando as críticas. E ao contrário do Michel, eu nunca tive grandes expectativas em relação à Sofia. Desde o momento em que ela entrou, achei que a Sofia ia ser... Eu lembro de dizer na gala de estreia que a Sofia era demasiado normal para o Big Brother. E acertei. A Sofia continua a não ter nada especial para dar à casa. Teve uma semana como líder na semana passada e não se destacou minimamente. Portanto, a Sofia continua a dar o mesmo. Em sétimo lugar, coloquei alguém que eu ainda não consigo entender. O Pedro. O Pedro é talvez dos concorrentes mais estranhos que eu já vi no reality show. Eu acho que o Pedro é inconveniente. O Pedro não encontrou ainda o seu lugar na casa. O Pedro tenta encontrar lugar. O Pedro tenta forçar relações. Eu acho tudo muito forçado no Pedro neste momento. Ocupa o meu sétimo lugar porque eu não tenho muito mal para dizer sobre ele. E a verdade é que, em comparação com uma Sofia, com o Michel, já deu muito mais à casa. Pelo menos ele já foi palco e centro de várias discussões, de várias conversas, de vários diálogos, de vários focos. Em sexto lugar, Zena. A Zena é outra que, em tempos, ocupou ali o meu top 3. A história da Zena dentro da casa continua muito à volta do André. A Zena continua muito apagadinha no que diz respeito às outras coisas, continua sem ir a jogo, continua sem dar muita opinião. O jogo dela é ali com o André. Acho a Zena uma ótima pessoa, parece-me uma ótima pessoa, parece-me apaziguadora nas discussões, parece-me que quando dá a sua opinião o faz de forma educada e muito calma, mas ainda não se mostrou muito, portanto é por isso que a Zena ocupa o sexto lugar. E vamos ao top 5. Na base do top 5 temos alguém que também já esteve lá em cima, no meu top 3, o Renato. O Renato foi desde o início um dos concorrentes que mais me chamou a atenção, não pela questão da relação com a Jéssica Fernandes. Estou cansado, saturado daquela relação. O Renato é um concorrente que desde o início se mostrou muito divertido, muito participativo, muito ativo. De repente entrou nesta relação com a Jéssica e ficou uma valente seca. Portanto, o Renato, que ocupava um lugar cimeiro do meu top 3, agora está no meu top 5 na base. E é porque eu tenho memória, tal como a TVI, e lembro dos tempos em que o Renato era o concorrente mais divertido e mais ativo da casa. O meu quarto lugar vai para o André Abrantes. Senti, não está ninguém aqui, ok? No sítio onde eu estou não está ninguém, mas eu senti olhares de reprovação do universo em geral. Achei que o universo agora olhou para mim e disse: What? Não gosto da história do André com a Zena, não gosto de algumas coisas que o André diz, embora eu ache que o André as diz sem noção. Eu acho que o André não tem noção das coisas que diz às vezes. Eu acho o André um dos poucos concorrentes da casa com alguma noção. Se não reparem, sempre que há uma discussão, o André não toma o lugar da carneirada, não é? Não vai atrás dos carneiros todos e diz a mesma coisa. O André pensa, o André reflete, o André toma as atitudes dele, o André vai falar com as duas partes. Ontem também, naquele momento em que o Rui, o Rei Sol, decidiu tomar conta de toda uma mesa quente, o André foi o único que teve, e eu tenho que dizer isto, tomates para enfrentar o Rui e dizer chega. Ai meu Deus, esta palavra devia ser proibida. Olha, fiquei arrepiado. E ainda por cima estou a falar de André. E por isso, ele ocupa o meu quarto lugar, embora haja muita coisa que eu não gosto nele. E agora sim, o top 3. O top 3 tem, na base, o Carlos. É o Carlos que ocupa o terceiro lugar do meu top 12. E o que é que eu tenho a dizer sobre o Carlos? O Carlos pouco faz, o Carlos pouco diz. Mas quando o Carlos diz ou fala, não é como o Michel. O Carlos diz coisas com razão. E melhor ainda, o Carlos tem sabido corrigir os seus erros. Por exemplo, com a Andreia, o Carlos exaltou-se, o Carlos disse aquelas coisas todas, arrependeu-se e foi falar com ela. E eu, por mais que queira, não consigo encontrar um defeito no Carlos, porque quando o Carlos erra, por exemplo, esta semana eu acho que o Carlos errou em relação à Andreia, quando o Carlos erra, o Carlos admite. E, como é óbvio, a Jéssica Fernandes ocupa o segundo lugar. A Jéssica Fernandes é uma concorrente de quem eu não gostava nada, tipo zero. Eu detestava a Jéssica no início, detestava o facto de a Jéssica chorar por tudo e por nada, ainda o faz, mas pronto. Mas a Jéssica Fernandes tem sido das poucas pessoas em casa a ser realmente interventiva, tal como o André Abrantes, que eu falei há um bocadinho,
mas com mais qualidades do que o André Abrantes. A Jéssica tem sabido falar na altura certa, tem sabido impor-se, tem sabido chamar à razão as pessoas, não tem medo de dizer o que pensa, não tem medo de mandar calar, não tem medo de mandar falar e não tem medo de tomar posições. Não está a jogar, é verdade. Quem é que está a jogar naquela casa? Mas a Jéssica tem sido das poucas vozes realmente ativas naquela casa. E agora vamos à concorrente. A Andreia, neste momento, se eu mandasse, era a vencedora do Big Brother a Revolução. Se o Big Brother acabasse hoje, como é óbvio. Porquê? Porque a Andreia é a maior jogadora deste reality show. E, meus caros, não é jogador quem quer, é jogador quem pode. A Andreia tem feito um jogo muito, muito, muito inteligente. A Andreia sabe muito bem o que faz, sabe o que diz, quando diz, a quem o diz e como o diz. E isto é de um jogador que sabe como funciona o reality show e não dá passos em falso. A Andreia não dá um passo sem saber onde quer chegar. A prova é que a Andreia entrou mais tarde, ou melhor, ela estava no bunker, mas chegou à casa mais tarde e, embora não tenha o respeito das pessoas, as pessoas não gostem dela dentro da casa e não a respeitem ao máximo e não vejam nela uma posição de liderança, por exemplo, a Andreia conseguiu o seu papel de destaque e aos poucos tornou-se o centro da casa e o centro de todas as conversas. A Andreia, para mim, é a melhor e a maior jogadora deste Big Brother a Revolução e por isso merece vencer. Porquê? Não sei se já vos disse, é que o Big Brother é um jogo. Portanto, boa. E pronto, a cadeira quente desta semana fica por aqui. Já sabem, eu estou sempre atento ao Big Brother. Todos os sábados há Big Brother pela fechadura, portanto o resumo da semana com muito humor à mistura. E às segundas-feiras, a cadeira quente para comentar a gala, a expulsão, as nomeações, tudo, a liderança, a prova do líder, tudo o que se vai passar durante a semana. Ou então, com exceções como esta, para vos falar dos concorrentes em geral. Obrigado por terem visto este. Para a semana temos encontro marcado numa cadeira quente que vai surpreender. Prometo. Até para a semana. Fiquem de olho no Big Brother. Tchau.